Então, tinha uma questão que era de modulação, né? Tinha um sinal x1 de t entrando num multiplicador, e aqui multiplicando por um c de t igual a cosseno de 3000t, o primeiro. Aqui sai o sinal modulado. Tá. Depois tinha um outro sinal, x2 de t, também entrando no multiplicador. E esse aqui estava multiplicando, aqui é C1, né? Esse aqui era o C2 de t, era um cosseno de 6000t, 6.000 radianos por segundo a frequência. Aí os dois modulados aqui vão para um bloco de soma. Desse bloco de soma, vamos invadir aqui. Sai para um filtro passa-baixa, ou passa-faixa. Passa-faixa. Filtro passa-faixa. Coloquei no enunciado que era um filtro ideal ali para simplificar o raciocínio. Mais um multiplicador aqui para fazer a demodulação. C3 de t. E aqui, filtro passa-baixa. E aqui, finalmente, a saída. Y de t. Aí eu disse quais são os sinais x1, x2 e y aí ou não? Resposta em frequência, não. Eu dei o espectro de magnitude deles, né? Desses dois e da saída. Aí do x1 de ômega era uma coisa mais ou menos laplaciana, assim, ó. Que aí daí, a partir daqui era 0. Aqui até 1. Então ele ia de menos 1000 até 1000 radianos por segundo. Frequência menor que menos 1000, o espectro era 0. Magnitude, né? Maior que 1000, também 0. Esse era o x1. O x2, eu dei um espectro de magnitude também. Que ele era assim. Também de menos 1000 radianos por segundo a 1000 radianos por segundo. Era uma coisa que parecia um semiciclo de um cosseno, assim. Também aqui a magnitude, a amplitude máxima era 1. E aí, finalmente, o do y de t. Vamos desenhar aqui em cima. O espectro do y de t, espectro de magnitude. Era parecido com algum dos dois? Na verdade, era esse aqui, só que com metade das amplitudes, né? 0, 0. Então, era aquele mesmo ali, só que ele ia, então, até a amplitude 0,5. Menos 1000, 1000. É um problema de modulação, né? Eu estou colocando dois sinais aqui, está saindo só um, ó. Vamos dar nomes aqui para os sinais. A gente pode chamar esse aqui de M1. E esse aqui de M2, de T. Vamos fazer os espectros de magnitude aqui, para entender o que está acontecendo ali.
como que seria o espectro do M1 de T? Ou seja, o M maiúsculo de ômega, módulo aqui, o espectro do módulo do espectro, espectro de magnitude. Oi? Eu pego isso aqui e desloco, né? Uma cópia para a direita e uma cópia para a esquerda. Melhor eu fazer mais no meio aqui para ter mais espaço. Vamos lá. Então, ele vai ter uma cópia aqui, centrada em que frequência? 3.000, que é a frequência da portadora ali, né? E aqui, então, é 3.000 mais... Opa! Ah, eu estou fazendo o M1. O M1 é esse aqui, né? Ele tem essa cara laplaciana aí, não tem cara de cosseno. O M1, aqui. Ele vai estar centrado lá em 3.000. Vamos colocar 3K radianos por segundo. Se aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 4. Então vai ser esse mesmo sinal aqui deslocado para a direita. E a amplitude máxima aqui vai ser qual? Oi? Não, vai ser meio. Se vocês fizerem lá a convolução com a transformada do cosseno, ele vai colocar metade para cada lado da amplitude. Isso tem lá na aula tá gravada lá a aula de convolução. A qualidade até que ficou boa aqui, dá para ler o que está no quadro. Então é meio aqui, ó. Aula de convolução, não, aula de modulação. Fica com metade da amplitude. É isso que acontece quando eu multiplico por um cosseno de uma frequência bem maior aqui do que as frequências que compõem o sinal. O resultado da multiplicação, o espectro, é esse aqui. Eu pego o espectro original e desloco. Né? Isso é modulação. E esse aqui eu vou modular com 6.000, né? M2 de ômega. Tem que botar numa escala aqui que os dois fiquem mais ou menos na mesma escala, né? Para ficar mais intuitivo. Se aqui é 3, vamos dizer que aqui é 6. 6K. Aqui é 5K, 4K, radianos por segundo. 6, aqui é 5, 3, 6, não, aqui é 2 e aqui é 4. Aqui é 5K, aqui é 7K. Aí coloca uma cópia aqui do X2, né? Uma aqui e uma aqui em menos 6K. Antes de responder a A e a B, estamos vendo aqui o que acontece no sinal, né? Lá na aula de modulação, quando eu fiz um esquema parecido com esse aqui, quem lembra o nome que eu dei para esse sinal aqui? Que sai do somador. Só para a gente usar o mesmo nome aqui. Era M minúsculo ainda, no domínio do tempo e maiúsculo da frequência. E daí tinha aqui tem um índice 1, aqui um índice 2, que índice a gente usou ali? Ninguém anotou aí no caderno? Símbolo de somatório, que soma um monte de gente aqui. Quem lembra? Não. S em outro alfabeto.
Qual que é o equivalente do S no alfabeto grego? Que denota somatório. Sigma. Aqui a gente tinha chamado de M sigma de T, esse carinha aqui. Que é a soma do M1 e do M2, né? Ou soma de quantos sinais estiverem sendo somados aí no canal. A soma dos espectros é o espectro da soma, né? Então, se eu somo os dois sinais aqui no domínio do tempo, eu somo os espectros também, no domínio da frequência. Então, o espectro de magnitude do M sigma de ômega vai ficar assim, ó. Aqui 6K radianos por segundo, aqui 3K radianos por segundo, vai ter uma cópia desse aqui, uma cópia desse ali, ambas com amplitude meio. Não precisava, não. Era importante colocar algum esboço para entender o raciocínio, né? Mas não precisa tá tudo com as constantes corretas aí. Aqui meio. Beleza, aí vai passar no filtro passa-faixa. E aí a questão A era: determine os valores para as frequências de corte ômega 1 e ômega 2 do filtro passa-faixa que permitam que eu tenha isso aqui na saída. Para ter isso aqui na saída, eu tenho que anular um desses dois aqui e deixar passar o outro, né? Quem que eu tenho que deixar passar? O M2, né? A cópia do M2 lá. Então, eu tenho que ter um filtro passa-faixa, vamos chamar isso aqui de HL, de low pass, HL de T. E daí como é que fica o espectro do HL de ômega? Como é que ficaria o espectro do filtro que deixa passar só o segundo sinal? Tem infinitas respostas corretas aqui. Frequências ômega 1 e ômega 2, né, são as frequências de corte. Quem me diz um ômega 1 aí que vai valer para esse caso? 5.000, que está aqui, né? Esse cara está no 4, esse está no 5, a gente pode pôr na metade do caminho, né? 5.000 dá também. Vamos colocar no 4,5. $4,5K. Até o 6 mais 7, aqui tanto faz, né? Vamos usar a mesma lógica aqui, colocar 7,5. Por isso que era determine valores para as frequências, né? E não determine os valores. Pode ser qualquer, tem várias respostas possíveis aqui. Mas uma solução razoável é essa aqui, de 4,5 a 7,5K. E aí para a esquerda aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Aí eu teria lá o filtro passa-faixa ideal. Que vai deixar passar só esse cara ali. Então, no domínio do tempo, eu vou ter aqui, vou dar um nome aqui. Qual que era o nome que a gente usava lá na aula? Depois do passa-faixa aqui. Não sei, tinha esse passa-faixa? Tinha. Acho que no esquema que eu coloquei no final da aula. Mas vamos dar um nome aqui. O M...
N o quê? O N, vamos chamar de N? N de T. O N de T é o resultado da convolução disso com isso. Que no domínio da frequência é multiplicação, né? Multiplicação, aqui eu estou representando o módulo, aqui pode ser, como é ideal, pode deixar assim. No domínio da frequência, é multiplicação disso com isso. É assim que funciona o passa-faixa, né? Isso aqui eu multiplico por 1, se mantém, isso aqui eu multiplico por 0, morre. Professor, em relação ainda à questão, o sinal, quando do outro lado ele não ficaria exatamente do lado do outro, o que não daria muita margem para poder escolher a frequência de corte. Um está indo do 3 até o 4 e o outro está indo do 6 até o 5, né? Então ficou ali ainda 1K, né? 1000 radianos por segundo entre eles. Vamos desenhar menorzinho aqui. Então, o N de ômega vai ser só esse aqui, né? Então, digamos que aqui está o 6K. Está lá. Com amplitude 0,5. Muito bem, esse é o N. O que a gente fez até aqui? A gente modulou os dois, colocou os dois no mesmo canal. Isso aqui seria o canal de transmissão, né? Aí lá do outro lado, quem está recebendo esse sinal está escolhendo qual dos dois quer reconstruir. E esse filtro aqui está escolhendo reconstruir o X2, né? Então, passou só a cópia modulada do X2, lá aqui no N, e aqui é feita uma demodulação. Vamos chamar esse aqui de D de T. D de demodulado. O que acontece quando eu multiplicar esse cara aqui por um cosseno no domínio do tempo? No domínio da frequência, qual que é a operação que vai acontecer? É convolução, né? Convolução com os dois impulsos deslocados lá do cosseno. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Na hora que eu multipliquei isso aqui por um cosseno, ele deslocou. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou deslocar uma cópia para a direita, então vai, ao invés de ir em menos 6 e 6, vai ficar em 0 e 12. Aí vai ter uma cópia aqui e uma cópia aqui. A largura vai ser a mesma. Aqui vai estar exagerada a largura, né? Nesse desenho aqui, só para ficar visível aqui. Porque se eu diminuir a escala para que aqui seja 12, isso aqui tinha que ficar um pouco mais curto. Mas tudo bem. E também uma cópia lá para a esquerda, né? Em menos 12 e 0. Então, menos 12K e 0. Essa aqui e essa aqui, quando eu somar mais uma cópia, vai ficar com o dobro aqui. E aí, sempre na modulação, quando eu multiplico por um cosseno de amplitude unitária, cai pela metade a amplitude, né? Então, aqui de 0,5 vai para 0,25. E esse aqui, o dobro de 0,25, se mantém 0,5. Esse é o espectro de magnitude do D de ômega. Última etapa agora, que é filtrar esse sinal demodulado. Então, eu voltei para a banda base. Esse aqui era o sinal em banda base, né? Ficou apagado aqui um canto. Sinal que está centrado em 0, né? Não estava modulado. Eu tenho aqui uma cópia que não está mais modulada, ela foi demodulada. Mas eu tenho ainda duas cópias moduladas aqui no dobro da frequência portadora, ó, das quais eu preciso me livrar, né? Porque elas... No domínio do tempo vai todo mundo se misturar, né? Embora no domínio da frequência estejam separados. Então, que tipo de filtro daí passa aqui?
passa baixa. Ah, e daí tinha a pergunta, a letra B é determine uma expressão para o sinal C3 que permita que o espectro da saída seja esse aqui. O que tem que ser o C3 aqui para acontecer aquilo ali? Tem que ser cosseno de 6.000 π, né? Para que eu faça a mesma operação da modulação. Π não, 6.000 T. Normalmente, quando está em radianos por segundo, é um múltiplo de π, mas aqui eu deixei direto T. Então, essa aqui é a resposta da B, né? Que é quando eu faço essa operação. E aí, finalmente, vou passar num filtro passa-baixa lá, e ele disse que a frequência de corte é... Qual que é? Desse filtro passa-baixa último ali? 1.200. Aqui está indo de 0 a 1.000, né? 1K, menos 1K. Vou passar num filtro aqui que tem frequência de corte 1.200. Vou matar essas componentes aqui. Então, vamos chamar esse filtro aqui de passa-baixa de H2 de T. Faz a convolução dos dois, o domínio da frequência é multiplicação. H2 de ômega. – 1.200. Aí aparece a saída, ó. Com metade da amplitude, né? 0,5. 1.200, menos 1.200. Oi? Ah, é verdade, é 1.000, obrigado. Tá aí. Quanto tempo levamos para resolver essa aí? Que horas são? E aí tem a 2. Posso apagar aqui ou alguém... A questão 2 é uma questão clássica de diagrama de Bode, né? Questão 2. Eu tenho um sistema com essa resposta ao impulso. 10 a quarta e na menos 10 a quarta T U de T. Então é uma exponencial decrescente, né? Que decresce extremamente rápido. A taxa de crescimento ali é de 10 a quarta. E aqui também a amplitude é super alta, né? A amplitude é 10 a quarta aqui, a amplitude máxima. Quase um impulso unitário, né? Vai para uma amplitude muito grande e muito rapidamente volta para zero. Mas tempo é relativo, né? 10 a quarta é bastante para nós. Mas se você está mexendo lá com terahertz, daí 10 a quarta é uma frequência baixa.
Letra A, trace os diagramas de Bode de magnitude e fase, esse sistema. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o quê para poder traçar o diagrama de Bode? Oi? A tua voz está competindo com o biarticulado. Hein? Resposta em frequência. H de ômega. H de ômega. Como é que fica o H de ômega aí para esse H de T? Quarta, 1 sobre J ômega mais 10 a quarta. Aí o par de transformadas que eu usei lá foi E na menos AT de T é 1 sobre J ômega mais A. Daí apareceu uma constante multiplicando ali, que é o 10 a quarta, né? A constante vai junto, porque a transformada é linear. Aí, para deixar isso aqui com cara daquela formulação que a gente conhece do polo real, o que dá para fazer aqui? Divide os dois, o numerador e o denominador, por 10 a quarta. Vai ficar 1 sobre, esse cara aqui vai ficar 1 mais J ômega sobre 10 a quarta. Beleza, ficou na cara do polo real lá, que a gente costuma usar na formulação para fazer diagrama de Bode. E aí, diagrama de Bode de um sistema assim de primeira ordem, do tipo polo real, vocês já sabem, né? Como que fica a magnitude. Para frequências extremamente baixas, qual que é o ganho em dB, decibéis? 0. Assim, né? E aí tem uma hora que acontece, vai para cima ou para baixo? 20 dB por década, né? Qual que é a frequência em que acontece isso aqui? 10 a quarta. É a frequência onde tem o polo. E aí aqui no 10 a quinta, por exemplo, qual que é o ganho? Menos 20, que é magnitude em dB. Aqui em 10 a sexta, menos 40. E essas aqui são as duas assíntotas. Para frequências extremamente baixas, a curva verdadeira se aproxima dessa aqui, e extremamente altas se aproxima dessa aqui. E aí a curva verdadeira é um negócio assim. Aqui eu sei exatamente qual é o valor da curva verdadeira nessa frequência 10 a quarta aqui. Qual que é esse valor? Menos 3 dB, né? Magnitude e daí fase. A fase começa em... Para frequências extremamente baixas, a fase é 0, né? Frequências extremamente baixas, isso aqui vira 0, 1 sobre 1 é um número real, né? Aqui é o 10 à terceira, e aqui é o 10 ao quadrado. Então a fase começa em 0, eu faço uma assíntota que vai até uma década antes aqui. Fase, vamos colocar radianos por segundo. E aí depois ela faz uma transição aqui, uma década antes até uma década depois. Ela faz uma transição aqui. E aqui ela é menos π sobre 2. E aqui ela é menos π sobre 4.
Aí a curva verdadeira, aqui ela cruza exatamente o valor, né? Beleza, esse sistema era simples, era só um polo real. Aí tinha a letra B. Letra A e B. Na letra B, eu coloquei na entrada o seguinte sinal. X de t igual a 100 cosseno de 10t mais 100 cosseno de 10 a quarta t, bem amigável, né? Mais 100 cosseno de 10 a sexta t. Determine uma expressão aproximada, pode ser aproximada, que é a ideia de usar diagrama de Bode. Então eu tenho que saber qual é o ganho e a defasagem que o sistema impõe para cada uma dessas frequências aqui. 10, 10 a quarta e 10 a sexta. Na frequência 10, é uma frequência extremamente baixa para esse sistema aqui, né? Muito menor do que a frequência do polo aqui, frequência de corte. Qual que é aproximadamente o ganho aqui em dB? Em dB é 0, quer dizer que em escala linear, ali o ganho que eu vou efetivamente multiplicar no cosseno é 1, né? Então, o y de t vai ser 100 cosseno de 10t, e a fase aqui é 0, então ele não impôs defasagem nenhuma, né? 100 cosseno de 10t. Vocês podem também substituir aqui. O que acontece quando o ômega vale 10? Aí vai dar algo aproximadamente unitário, né? Aproximadamente, porque no módulo aqui o denominador vai ficar um pouquinho maior que o numerador, né? E na fase também vai dar uma fase de aproximadamente 0, né? Porque esse cara aqui real é grandão e esse cara imaginário vai ser bem menor. Mas aproximadamente isso aí. Na frequência 10 a quarta, qual que é o ganho? Menos 3 dB. Menos 3 em escala linear, o número que eu tenho que multiplicar aqui nesse cosseno é qual? 1 sobre raiz de 2. Quer dizer que eu vou ter lá 100 sobre raiz de 2. Esse 100 veio daqui, né? É a amplitude original. Cosseno de 10 a quarta t. E aí, qual que é a fase aqui? Menos π sobre 4. E a fase original era 0, então soma as duas, fica menos π sobre 4. Mais 10 a sexta, o ganho é menos 40, né? Menos 40 dB. Em escala linear, qual que é o número que eu multiplico ali, que me resulta num ganho de menos 40 em dB? Vamos fazer a conta. Ele tem que ser menor do que 1, né? Porque é uma atenuação isso aqui. 20 log desse ganho vai dar menos 40. Então, log desse ganho vai dar menos 40 sobre 20, menos 2. Log na base 10, né? Quer dizer que G é 10 elevado a menos 2. Então, é 1 sobre 100, né, o G. O ganho aqui nessa frequência é 1 sobre 100, que em escala logarítmica, né, em escala decibel, fica menos 40. Então, o 100 original dividido pelo 100 do ganho ali vai ficar
um cosseno de amplitude unitária aqui. Cosseno de 10 a sexta t, e a fase nessa frequência aproximadamente menos π sobre 2, né? Aí.